Fala galera, e aí a gente tá aqui no Momento Disruptivo. Tô de volta pra essa mesa tão querida. O último episódio eu tava, por motivos de força maior, tava ausente, mas a gente agradece a oração, o apoio de todo mundo. Tamo de volta pra discutir. Eu gosto de discussão, tiro, porrada e bomba, Marcão. Vamos pra cima. E hoje a gente vai falar de quê, Marcão? Bom, meus queridos e queridas, vamos falar hoje... Nós já demos a dica no último episódio. Sobre batismo de crianças E... ceia. Não, como é o nome? Fala o nome. Pedocomunhão. Pedocomunhão. Você sabe o que é pedocomunhão? A comunhão infantil, as crianças participarem da ceia do Senhor. Você concorda com isso? Sim ou não? Sim. Você entende sobre isso? Sim ou não? E na verdade, vamos continuar conversando, porque quando soltar o play aqui já Isso. era, cara. Sabe? A ideia é a gente conseguir discutir desses temas em 1 ou 2 episódios. Eu acredito que a gente vai levar... a gente vai levar pra... Não, é 1 ou no máximo 2 episódios. Então, a ideia é a gente... eu acho que a gente vai levar para o 2º episódio. Eu tenho quase certeza disso. E aí, vamos falar sobre esses 2 pontos. Tanto a participação das crianças na ceia, quanto o batismo. Por que esses 2 assuntos? Só te explicando antes de mais nada. Porque em muitas igrejas, em quase todas as igrejas, esses são itens que estão totalmente relacionados. Então, você tem necessariamente que, para participar da ceia, ter sido batizado. E aí é por isso que a gente resolveu linkar esses 2 temas, não é? Marcão, posso largar o play? Solta aí. Solta o play, então. Marcão, tua opinião tá rolando. Cara... Vamos começar pelo quê? Vamos começar por batismo, porque aí a gente faz batismo, participa da ceia, ou a gente vai pra trás? Batismo. Primeiro batismo por quê? Porque primeiro ponto que há uma confusão generalizada, acredito eu, minha opinião, digo eu não senhor, em relação ao pensamento da igreja de que quem não é batizado não pode tomar ceia. O que batismo tem a ver com ceia? Eu não achei nada na Bíblia até hoje que vincule batismo com ceia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E as igrejas ultimamente fazem essa acepção. Se você não for batizado, você não pode tomar ceia. Então, mostrem biblicamente por que é necessário batizar para tomar ceia. Exatamente. Eu acho que essas questões elas acabam sendo criadas em cima de doutrinas que são desenvolvidas com o tempo. Mas o lance é, o que eu acredito, apesar de também não concordar, porque realmente biblicamente não tem ponto. A ceia, ela é algo que tá exigindo de você uma consciência, o batismo também. Então, o que eu acredito é que eles linkam esses 2 entendimentos e aí eles tentam de alguma forma conectar esses 2 pontos. Assim. Mas a questão, aí é um grande problema, né? Se eu linko, porque eu sei que os 2 tem a ver uma coisa com a outra, não adianta eu tentar fazer disso uma doutrina bíblica, sendo que isso não é doutrina bíblica, não é doutrina de Cristo, que obriga a pessoa que batiza a tomar ceia, ou que só pode tomar ceia quem é batizado. A igreja vacila muito nesse ponto, é a minha opinião em relação a isso. Sabe qual é o grande lance em relação ao batismo, assim, que eu tenho? E eu tenho uma opinião e eu estou pronto para mudá-la se alguém conseguir me convencer do contrário. Eu não concordo com o batismo infantil, porque eu acredito que o batismo é essa ideia consciente de fazer parte de um corpo. E que, portanto, a criança ela não tem essa consciência. E é por isso que a gente apresenta o Isaac. Meu filho foi apresentado. Então nós apresentamos, porque nós estamos apresentando a Deus e a comunidade de fé ao nosso filho. Mas o batismo, ele em si é uma representação tanto quanto é a circuncisão para o povo judeu. E a circuncisão também é feita dentro de uma realidade inconsciente da criança. Esse é o grande lance. Inclusive, você sabe qual é a referência de batismo? Como assim? A primeira menção a batismo, da ideia de onde provém o batismo? Não. Cara, eu não sabia. Vocês sabiam disso? Que a primeira menção a respeito de batismo, a representação de onde vem o batismo, é o passar pelas águas do povo na saída do Egito, sabia? Legal. Então aquele povo passa, então é como se eles estivessem sendo batizados, saindo dessa vida. Depois que fizeram parte da ceia,
da ceia, do cordeiro ser imolado, de partirem ali o pão. Exatamente, entendeu? exatamente. Muito Então a ideia é que eles estão sendo batizados, é como que passando pelas águas, porque o batismo é isso, né? O batismo é... e aí aqui entra um outro ponto, é por isso que não vai dar tempo da gente tratar tudo, é por isso que eu sou a favor do batismo por imersão, porque a palavra batismo é exatamente imergir. Então é a imersão, eu não consigo aspersão e tal, não faz sentido para mim. E a ideia é exatamente essa. E aí olha que interessante, nesse entendimento do povo passando pelo mar, pelas águas, na saída do Egito, passavam ali pais e filhos. Crianças, bebês de colo, crianças na barriga das mães. Nem aí. E aí era como tá se entendendo isso. Se a lei da primeira menção, como a gente ouve muito, funciona realmente e a gente pode carregá-la ao pé da letra, então a gente pode olhar para o passado e falar que a criança foi batizada. Foi batizada. Então qual que é o problema hoje de se batizar a criança? Não vou entrar nesse detalhe, porque... Não entra? Eu não tenho uma opinião formada sobre a questão do batismo infantil, não sou a favor nem contra. Agora, nós temos um grande problema, porque historicamente, você vai olhar para Zwinglio e Lutero discutindo sobre a ceia, mas não discutindo sobre o batismo. Os dois não tinham um atrito sobre o batismo. Não importa se é imersão, aspersão, para eles não tinham um debate em relação ao batismo, mas em relação à ceia, ao significado da ceia, os dois tinham um grande problema, que era sobre a consubstanciação e transubstanciação. Então, assim, um acreditava que realmente, verdadeiramente, aquilo ali era o corpo e o sangue de Cristo, e para o outro aquilo era apenas um símbolo. Então, cara, olha o problema que a gente tem. Historicamente, nós temos os grandes homens de Deus, os grandes teólogos que estudaram muito, não discutindo sobre batismo. E aí a gente já vê a nossa geração, né, a galera aí do meio pentecostal, principalmente, usando isso como uma ferramenta de domínio. Porque Entendi, como assim? uma ferramenta de domínio, porque é o seguinte, impede a pessoa de participar de uma comunhão se ele não passar pelo batismo. Entende? E aí, assim, você vai ver um ladrão sendo salvo sem participar da ceia e do batismo. Você vai ver pessoas que foram salvas, provavelmente, que pode ter falecido depois que tomou a ceia, participou de uma comunhão, mas não teve tempo de ser batizado. E quanto outros que foram batizados, mas não tomaram a ceia, segundo os nossos princípios, segundo o nosso conceito de ceia, que é o pãozinho e o vinho no domingo, uma vez por mês. Inclusive, uma vez por mês não, né? Porque, por exemplo, eu fui criado numa igreja que nós ceávamos todo domingo. Então, assim, você vê como é que tradição. Como é que é coberto por tradição. Mas existem pessoas que, e isso cara, isso dói demais pensar, que existem pessoas que estão privadas da mesa, de participar da mesa de Cristo, que é o que a gente tanto sonha em construir aqui nesse ambiente do DRP. Existem pessoas que estão privadas de participar da mesa porque ou dizem que não foram batizadas e aí não podem, ou então aquele conceito de se você está em pecado e tal, não participa da mesa. Eu concordo que você precisa primeiro ir se confessar com seu irmão, se confessar no sentido de pedir perdão para o seu irmão e tal, mas cara, a mesa é esse lugar de encontro, é esse lugar onde a gente vai buscar aquilo que nós tanto precisamos. E é interessante você abordar isso, que a discussão nunca foi a respeito de batismo e ceia. A discussão do batismo, a discussão sempre foi da ceia, né? Mas porque o batismo ele carrega essa questão simbólica. E aí qual é o grande lance? Eu consigo me colocar nesse papel em relação ao Isaac, meu filho? Eu acho que eu posso optar e opinar, né? Por esse ponto, numa questão de experiência minha. Eu, por exemplo, fui batizado muito cedo. Fui batizado com 11 anos. Eu tinha entendimento na época? Tinha, mas eu tinha entendimento completo? Não tinha.
Ah, Gabriel, mas a gente nunca vai ter o entendimento completo e tal. Cara, eu não vou voltar no tempo e mudar o que eu fiz. Eu escolhi por ser batizado, fui batizado, sou feliz demais por isso. Mas eu acredito muito nessa tendência que há hoje em dia, em igrejas como a nossa, por exemplo, de você... Eu municio a pessoa dos conhecimentos do que aquela decisão dela significa. Por isso que se me perguntarem sobre batismo infantil, se eu concordaria, talvez sim. Por quê? Quanto mais conhecimento, quanto mais entendimento eu tenho sobre o assunto, mais eu sou conduzido a pecar. A pecar no sentido de que, sou um cara que entendo bem da graça, minha mente já... Eu entendi que a salvação, o meu nome não foi escrito a lápis no livro da vida. Que onde eu peco, apaga. Eu peço perdão, escreve de novo. E aí, o cara, quanto mais entendimento e conhecimento ele tem, mais as coisas vai ficando relativas para ele no sentido assim, não... se eu desviar, se acontecer alguma coisa, se eu der uma escapulida, eu não vou perder a minha salvação por isso. Então, assim, uma hora eu posso me arrepender e voltar atrás. E uma criança, quando você encuca, que é o que a palavra manda fazer lá no começo, né? Os pais fazer com seus filhos, bem no comecinho, lá no Antigo Testamento. Quando você vem cucando na mente da criança aquele ensinamento, aquele dogma, aquela doutrina, aquilo que Cristo morreu por ela, veio para salvar ela e que ela está sendo batizada para se arrepender dos pecadinhos dela, porque ela é assim um pecadorzinho já desde aquela idade, essa criança, eu acredito que ela tem mais chance de ter um temor a Deus de uma forma gradativa, paulatina, vai desenvolvendo um temor, do que o mais velho lá que vai batizar com 15, 16 anos, vamos encerrar. Vai batizar lá com seus 15, 16, 17 anos, que acha que já tem uma consciência, mas essa consciência, ela é muito relativa, cara. Ela tá muito ampla, tá muito aberta. Mas vamos continuar conversando isso no próximo episódio. Olha só a hora que ele começa um papo desse. Bom, galera, é isso. A gente já vai pro segundo episódio já. Então, fica ligado já pra você, né? Não, pra nós. Pra nós. Porque você vai daqui a 15 2 dias. semanas. 2 semanas você vê a continuação desse papo. Salva aí, curte, comenta, compartilha. Se você ainda não se inscreveu, dá essa moral pra gente. Se inscreve no canal, manda pra alguém pra se inscrever. Eu tenho certeza que isso aqui tá abrindo o teu entendimento. Como a gente sempre disse, a nossa ideia não é responder definitivamente nada, e sim causar em vocês essa vontade de estudar sobre os assuntos. É isso aí. Então, valeu. Até a próxima.